Bom dia, família. Me encontro aqui na Bahia. Eu quero começar com esse programa A Voz Deixa lá. Cada dia você pode abrir e tem uma coisa diferente. Tem o que Deus nos fala, Deus nos põe no coração, confirma com a palavra, né? Eu quero só voltar a avisar os irmãos do Tajuípe que eu estou indo em Conquistas gravar a fita na rádio, lá tem um cara profissional, e vou passar para Magnoel, entregar na rádio aí de Pádua, viu, Magnoel? E vai igual os povos da roça, deixa o pau torar, deixa o pau torar. Vamos trabalhar para mudar a história de Itagipe como nós temos mudado. Você sabe que a maior igreja de Itagipe é a Voz de Deus, hoje. Quando nós chegamos lá, nós éramos só, eles falaram que a gente é lata vazia, lembra? É lata vazia, isso é a maior igreja, maior em respeito, maior em posição social, maior em trabalho espiritual. Deus tem honrado vocês. Eu quero parabenizar vocês, porque eu não fiz nada. Eu apenas peguei um ônibus, que nem carro tinha na época, né? Desloquei para Itajuí, achei um palanque de Santo Antônio. Lá fiz 7 dias de campanha e lá Deus deu a vocês um trabalho que dará continuação. Eu, eu tenho muitos netos espirituais lá, eu creio que eu vou ver bisnetos lá de Itajuípe, né? Que saiu da Voz de Deus. Então, vocês mudaram a história da Voz de Deus em Itajuípe com o nome de Deus, com a graça e o poder. Por isso que eu não desisto. Tem um adágio popular que fala assim, eu incesto, mas eu não desisto, mas eu não desesto. Essa é mais uma programação ao vivo, é o Voz Dele Celular. Pega o meu canal, é Coragem de Trabalho, Oliveira, pega meu Face, Zé Gomes, e a partir de julho já estou entrando ao vivo na Laranjeira, aqui na Laranjeira, com o programa ao vivo da Laranjeira na internet, tá? Via internet, você pode falar, você pode escrever, entendeu? Participar comigo, vamos fazer campanhas espirituais, vamos, entendeu? Outra coisa que eu tenho que falar, sem pagar um tostão, viu? Que toda campanha tem que pagar com envelope, né? Eu vou fazer aqui sem dinheiro, tá bom? Só com a graça e o poder de Deus, tá bom? Essa é mais uma programação. Fica espertinho que eu vou falar para você o que você precisa ouvir. O que está acontecendo no mundo, que os profetas já falavam. Aqui em Jeremias 10 fala: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. O Senhor falou com os profetas no passado, no tempo de Elias, Jeremias, o que viria a acontecer. Jeremias já falava que viria Jesus. E daí vinham os profetas, né? E hoje, Isaías falava que Jesus iria. Às vezes você lê, mas não entende. Estou te explicando. Então, os profetas daquele tempo, que hoje não, hoje são falsificados, hoje são fake news, eles fazem por dinheiro, né? Qualquer um abre a boca e dá uma profecia, entendeu? Cada um fala um. Assim, prepara vocês aí, que eu tá aqui na minha cabeça uma palavra, porque todo mundo fala em língua, que na Bíblia, eu já li a Bíblia 46 vezes. Eu não achei na Bíblia onde é que alguém tem que falar em línguas estranhas. Tá bom? Você pergunta, eu sou contra? Não. Não. Eu falo, mas você não deve pregar isso como um dogma de uma pregação numa igreja para que o povo se encha. Fala das palavras e das promessas de Deus. Então Jeremias já tinha fala a voz, ó casa de Israel. Já tinha umas profecias para a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Somos nós, filhos de Israel, procedência de Abraão, né? Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. E Jeremias já avisava isso há não sei quantos, não tenho aqui em mente, quantos mil anos atrás. Não aprendais com as nações. Tem nações aí, são nações pecaminosas.
Tem nações aí que até hoje o crime é bárbaro. No Brasil já apareceu uma moda agora, que estão fabricando meninos e aquelas mães doentes psicologicamente, que não podem engravidar, coisa que não entende, que Deus seja o amado por alguma coisa, alguma genérica, e elas estão comprando agora bonecas e levando, e conversando e jogando. A internet está cheia. Mas ele mesmo dizia que as nações perverteriam. Para que uma idolatria pior do que essa? Se criar um filho, vamos botar assim, vou botar a palavra mongol, né? Vou mudar a palavra que ele diz, mongol. E as mães choram por causa disso. Elas com os filhinhos na mão. Você pode olhar, isso aqui não é invenção, não. Jeremias dizia que as nações iriam pecar e muito. Isso é um pecado, uma idolatria terrível, que Deus odeia a idolatria. No versículo 3 fala o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machados. Por exemplo, eu falei das crianças feitas hoje, artificial, e das idolatrias que eles fazem. Não estou falando aqui nada de religião. Jeremias já falava isso, corta com machado e faz uma idolatria e adoram. Eu detesto falar sobre religião, sobre fulano tal. Eu falo do que o povo vem fazendo e que os profetas já tinham dito, profeta de honra. Que hoje, achar um profeta com honra, está difícil. Eis que eu sou Deus e falo, não existe isso na Bíblia. Deus não fala assim. Então, o versículo 4. Com a prata e com o ouro o enfeitam com pregos e com martelos e o firmam para que se não mova. Você vê que toda imagem, toda idolatria é firme lá no aparelho, para você chegar e, ó, reverenciar, ajoelhar. Estou falando, olha que eu não estou tocando em religião de ninguém. Está aqui na Bíblia, Jeremias já sabia disso. Pode entrar em qualquer lugar que tenha uma idolatria, que a pessoa já chega no quarto e faz isso, ó. Joelha e ó. Isso já estava na Bíblia. A gente que não entende o que está acontecendo hoje, né? Vamos seguir para ver o versículo 5. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, portanto, não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal nenhum. Tampouco tem poder de fazer bem. Uma idolatria, ele não vai fazer mal nenhum. É você ter medo de não sei o quê, e nenhum vai fazer bem. Então não quer dizer nada para quem conhece a palavra de Deus. Não quer dizer nada. Olha, muita gente se escandaliza comigo, porque eu faço programa dentro de qualquer casa de macumbaria. Eu peço os líderes, que eu respeito todo mundo, né? Eu faço programa, eu vejo essas coisas deles lá. Cada um tem a sua cultura e são nécios. O que é nécio? Não conhece a palavra de Deus. Eu estive lá na praia o ano passado e tem um irmão Zezinho lá, que ele é o bandista, né? E eu fui lá conhecê-la. Me tratou como um rei, de um pastor ir na casa dele, sentar com ele, conversar. Nada de religião. Fizemos um programa junto, ele falou da religião dele, como ele cultuava o Deus dele, né? E eu também não quis interferir em nada, nem falar como eu faço, só dei força a ele, permitiu que eu orasse por ele, permitiu que eu orasse na casa, que eu abençoasse. O nome dele é Irmão Zezinho, lá chamado. Daquele jeito que ele sabe que é, né? Mas cada um tem suas culturas. Só que é tudo em vão diante de Deus. Entendeu? Tudo em vão. No versículo 6,
Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Esse Senhor que eu estou falando agora é o Senhor que nós devemos servir. Não tem ninguém maior do que na vida com o poder que Deus tem. Eu vou dizer os poderes que Deus te dá. A serventia que tem, uma casa que curva diante de Deus. Tudo é prosperidade. A amassadeira, está na Bíblia, em Deuteronômio. A amassadeira é cheia. O que é amassadeira? Onde amassa o trigo. A panela, a botija é cheia do azeite. O teu gado prosperará. Os teus animais prosperarão. A tua fazenda prosperará. Eu tenho uma coisa para você. Você pode não entender. É direito seu. Por minha mãe, quando estamos na Fazenda Laranjeira, era só mata, né? Hoje é uma fazenda conhecida até mundialmente, né? Ia ver gente do exterior, ver, conhecer, né? E eu lembro que minha mãe andava só de joelho e lá nunca faltou nada. Vou dizer uma coisa para vocês, como é que é servir a Deus, como é que é idolatrar imagem de escultura. A minha mãe se só via ela caladinha, mas de joelho, orando. Na minha casa, eu fui criado com 20 litros de leite coalhada. Ó, minha casa, papai plantava o feijão, o arroz, o milho, a mandioca, a farinha, nós tínhamos o ano todo. A gente não comprava nada. A gente só comprava o sal, porque não tinha como fazer sal lá na roça. O ovo, a galinha, o carneiro, a carne de vaca salgadinha lá para muitos anos, né? Muitos dias, muitos meses. Então, isso que é uma casa que serve a Deus. É a diferença do ímpio do que serve a Deus. E até hoje a gente usa essa cultura. Hoje meu pai já se foi, mas a gente planta dos meus irmãos, meu irmão Jorjão, tem uma parte lá de terra dele, e ele planta tudo na terra dele. Então, isso é a cultura de quem serve a Deus, quem tem temor. Quem não tem temor, senta na casa de um desses que eu falei que entrei, não vou citar nome, que eu não discuto a religião, é a pobreza, é a miséria, sabe? É a coisa terrível, é, você se sente mal. Tem vezes que a pessoa sai até vomitando dentro das casas por causa do o ponto, a estratégia do diabo, o ninho que ele mora, que ele manobra as pessoas. Então, o Jeremias está certinho, olha. Comparação entre Deus e os ídolos. Aquele povo que eu estou falando são cheios de ídolos. Eu não quero te focar aqui em religião, pelo amor de Deus. Não confunda as coisas. Estou lendo Bíblia. Às vezes eu viajo, muito viajava, agora estou mais na minha fazenda. Eu dormi em casa que você não tem nem lógica para dormir em um quarto cheio de coisa que eu dormi. Mas isso para mim não faz bem nem mal. Então, eu quero só te alertar que o ídolo não te faz bem nem mal. Queira alertar os irmãos que servem a Deus, quando entrar numa casa que tem ídolo, não toquem naqueles. Deixa cada um servir como quiser. E se você servir, vai maltratar eles. E a Bíblia nos diz que nós devemos amar a todos, independente do cor, religião, cultura, né? Tem que ter a graça de Deus. E essa graça de Deus está nos nossos olhos. Se você olhar, eu sou um cara de 70 anos. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Mas se olhar o meu semblante, brilha. Mas isso aqui não sou eu não sou bonito. É o poder de Deus. Às vezes eu tenho minhas chateações, às vezes eu entro aqui no ar chorando. Isso é a questão do dia a dia nosso, né? Porque eu sirvo a Deus, eu tenho que estar sorrindo, falando em língua. Não, não, não. Tem dia que eu desbravo também. Tem dia que eu quero xingar, eu xingo, palavras que não vão ofender a outra pessoa. Posso ofender a mim, mas eu com Deus eu conserto, porque o meu Redentor vive. Tá bom? Essa é a voz de Deus. Pega o meu canal, dá um like aí, Coragem Trabalho Oliveira. E se você não gostou, fala não gostei, fica tranquilo, viu? E meu Face é Zé Gomes. Itajuípe, me aguarde, que eu estou em Itajuípe, em Conquista, fazer essa fita, essa vinheta, para convidar as pessoas que não servem a Deus. Quero só dar uma ideia para o pessoal lá,
que muita gente não vai gostar, eu vou falar, mas nós temos um costume na comunidade Voz de Deus que nunca convidamos igreja de evangélico para o trabalho que nós fazemos, porque nós não precisamos de pessoas evangélicas lá, sérias, crentes, como se dizem. Precisa de pessoa que não conhece a palavra. Então, se você tem 10 pessoas, tem 100 pessoas, e você der 10 convites para cada um, convida trabalhar, convidar o corpo a corpo, é melhor do que se convidar uma igreja. Uma igreja vai 100 pessoas. O que acontece quando faz uma festa que leva uma igreja? O visitante chega e fica em pé. Se tem um bolo, o crente tem essa mania. Agora já mudei a história. Se tem um bolo, eles comem e ainda levam na sacola para os outros. E se tem uma coisa, se não der, se não apresentar eles, fica com raiva. Tem que falar que é fulano, que é pastor fulano e tal. Se não der o púlpito, fica com raiva. Não der oportunidade para cantar, fica com raiva. Então, a gente não está aqui para agradar pessoas, estamos para agradar a Deus. Pega essa senha aí. Por que a voz de Deus chegou até aqui? Por isso que ele trabalha com pessoas que não têm visão espiritual e implanta na visão espiritual dele. Púlpito, por exemplo. Certo dia, numa certa igreja das que eu dirijo, chegou um pastor fulano tal, o dirigente foi falar comigo lá, que eu gosto de ficar orando, né? Pastor, é que eu não subo em púlpito. Nunca sentei. Acho que quase nunca sentar em púlpito, de estar sentado fazendo aquela firula, não é comigo. Eu fico lá no fundo, então vou para um quarto orar, para um banheiro, quando eu chego numa igreja para poder pregar. Chegou um irmãozinho, falou, pastor, aí tem um pastor fulano, bota no púlpito, falei, você que sabe, agora se você não chamar, ele não vai assistir nem o culto. Foi dito e certo, quando eu saí para pregar a palavra, já ia saindo, porque não botaram no púlpito. Então assim, nós não estamos aqui para desfile de carnaval, estamos para trabalhar. Jesus disse trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu queria parabenizar a cada um, não vou citar nome, eu vou fracassar aqui. Nós temos uma equipe de 6 ou 7 pastores lá, todo mundo em pé na obra, não tenho o que dizer. Mas cada um tem seu temperamento, seu jeito de ser. Eu estou indo para lá, eu quero só agradecer a mamãezona, que era a casa que eu gosto de ficar, foi lá que começou tudo, entendeu? Fico lá, me trata como filho, né? E meu pai, José Geraldo, pastor José Geraldo, Zé Bizinha, o ex-delegado daquele, ele era delegado, falava alto, quando eu cheguei, ele falou, ó, brincadeira, né, pastor, te amo, irmão. Essa é a voz de Solar, é mais uma programação evangélica no Brasil, na Bahia, no mundo. Eu estou na Bahia, desfrutando. Ô, gente, né, nós vai, nós vem, de onde tu vem, para onde tu vai. Esse é o nosso costume aqui. Pastor Zelito, coragem e trabalho. A mão cheia de calo, ó, trabalho, dedo cortado, foice, enxada, faca, facão. Homem de roça é assim. Bom dia.